O filme que eu vou criticar hoje é um filme que, se você falar demais nele, você vai estragando cada vez mais. Quando você vai lembrando, quando você vai tentar puxar as pontas soltas, esse filme vai entrando numa miríade não tão agradável assim. É como se fosse uma fruta ali na fruteira, em cima da mesa num dia de calor. No começo, até que é bonito, mas com o passar do tempo, vai apodrecendo, mostrando algumas falhazinhas técnicas. Eis que eu trago crítica de um filme do R$10 no cinema, que eu imagino que vocês já saibam qual é. E antes de eu falar sobre ele, eu peço por gentileza que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se você gostou dele em específico e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora essas promoções malucas dos cinemas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme O Homem do Saco. Filme esse que chegou, como eu disse, nessa promoção de R$10 dos cinemas, que foi apenas uma semana. E eis que aqui o nosso protagonista é o Patrick, um homem que está passando por problemas financeiros graves com diversas contas acumulando e por isso ele precisa dar o braço a torcer e voltar para a sua casa que ele vivia quando era criança. Mas agora ele é adulto e já tem uma família, tem um filho pequeno que é o Jake e tem também a sua esposa. Só que mesmo com fantasmas do passado, ele fica por lá mesmo, numa casa gigantesca que nem seria tão motivo assim de tristeza, mas para ele é, e a gente vai descobrindo no filme o porquê que ele não gosta daquele lugar. Eis que ele começa a ser assombrado por barulhos estranhos que começam a acordar ele durante a madrugada. Ele tem a impressão que há uma pessoa ali fora, afinal a casa é envolta por uma grande floresta, e ele tem a impressão que essa pessoa ou esse ser talvez faça parte da sua infância. E ele tem a impressão eminente de que seu filho Jake está correndo grave perigo de ser sequestrado. E essa percepção só vai aumentando no decorrer do filme, afinal a gente sabe que há uma entidade sombria na floresta que vai fazer de tudo para pegar essa criança. Não vou dizer para vocês que eu estava curioso com esse filme, porque eu não estava. Se não fosse essa semana do cinema, possivelmente eu não o veria. Na verdade, eu o vi no dia que eu ia assistir Acompanhante Perfeita, só que os horários acabaram não se batendo. Mas eu até que fui surpreendido quando eu cheguei aos cinemas. E aí a gente tem que tomar cuidado com a ideia de surpresa. Eu assisti um filme que ele foi produzido pela Lionsgate, que é um grande estúdio, então eu achei que isso daria um certo nome para esse filme, talvez um bom investimento nesse sentido, e dá para ver que tecnicamente ele é bem feito. Os cenários são bonitos, a fotografia é bonita, o uso das cores escuras também são bem feitos, que isso em filmes de baixo orçamento é péssimo, que você acaba não vendo o que está acontecendo. Aqui não, mesmo quando há uma imagem mais soturna, tudo fica muito claro, o trabalho do som é interessante, inclusive tem um trabalho sonoro, que é o barulho dessa criatura quando ela está na floresta, que é um barulho muito interessante, e o designer dessa criatura também é algo que me chamou a atenção. É legal, não é algo ruim, a gente sabe que se trata do Homem do Saco, só que aqui ele é bem representado, uma figura que daria medo se estivesse para fora da sua janela. E tem também um bonequinho que vai aparecer ali no filme, inclusive aparece no cartaz promocional, que para mim poderia ter aparecido muito mais de outras formas, porque é um bonequinho que dá aquela assustada. Só que para por aí meus elogios, por mais que eu tenha saído satisfeito do filme, aí eu falei para vocês que eu fui meio que enganado, eu gostei, já imaginei o final de imediato, assim, logo quando eu estava assistindo o filme, eu já sabia que isso ia acontecer de alguma forma, e aconteceu de fato, porque eu já vi esse filme diversas e diversas e diversas vezes. E eis que é a crítica da maioria do pessoal. Não é um filme mal feito, ele é um filme que é bem feito, que ele entrega o que ele tem para entregar, ele não traz grandes sustos porque ele é extremamente genérico, mas não usa muito jump scare, então nada vai ficar pulando na tua cara, que é o que muita gente aí que não gosta desse efeito reclama muito. Só que, por sinal, ele omite muito o terror que ele poderia muito usar mais. Então dá aquela sensação de satisfação quando você sai do cinema, pelo menos para mim deu. Só que se eu tivesse assistido em casa, com mais distração, com toda certeza eu não ficaria tão satisfeito assim, pelo fato de que ele não assusta. Essa parte do terror ele acaba não entregando. E pelo fato também de que ele não surpreende nem um pouco.
Eu lembrei de filmes como Pesadelo, um filme muito antigo, lembrei como alguns filmes de Casa Mal Assombrada também. Então todo filme de criatura, em monstro, fantasma, ali de 2010 pra frente, esse filme acaba meio que copiando uma cena ou outra, ou pegando um pouco dessa ideia. E poderia ser algo mais original, porque eu acredito que teve potencial para isso. Depois que eu saí do cinema, eu até fiquei pensando nesse sentido. O Homem do Saco, por mais que seja uma figura que vem ali da infância, que muitas crianças acabaram ouvindo, é uma figura mitológica que ele pode ser bem explorado. E eu acho que aqui ele é muito mal explorado. Eu queria saber mais sobre a mitologia dessa criatura, de onde ela veio. Até mesmo tem essa ideia de que esse cara adulto, ele foi assombrado por essa criatura e tinha muito medo dela quando criança, então ele poderia se tornar um especialista nessa criatura, trazendo informações para nós, mas o filme ele fica no básico. Tem uma cena que a terapeuta dele traz informações sobre essa criatura, mas são informações clichê demais, bem fraquinha, que parece que ela leu ali uma Wikipédia e ainda leu o primeiro parágrafo. E para além disso, essa criatura poderia ser desenvolvida no questão de mundo. Tem um momento em que ela acaba mostrando para nós, como telespectador, e também para os protagonistas, o que é esse mundo onde ela vive, de que forma que ela utiliza os brinquedos das crianças, e aquele ambiente soturno, se fosse bem desenvolvido, seria muito melhor. Aqui nesse filme, ele aparece mais como uma criatura que faz barulho. Apenas. Então ele vai ali, entra na casa, mexe numa coisa ou outra, parece até mesmo a lenda do Saci brasileiro. Ele não dá essa sensação de terror, de fato, que poderia ser trazida. Mas, fora essas minhas críticas daquilo que poderia ser esse filme, o que ele foi de fato foi um filme genérico, porém um filme legal. Aquele filme que você assiste ali no final da noite, com sua família e amigos, você se diverte, mas você não vai lembrar dele por muito tempo, assim como diversos outros. E isso é a fórmula do genérico. Pode ser que a gente veja diversos outros Homens do Saco no decorrer do ano, porque é algo que eu já imagino que vai acontecer e já aconteceu há muito tempo atrás, e isso com qualquer subgênero, inclusive o slasher está aí para provar, porque mais batido é as cenas de cair para trás na floresta, ou as cenas da mocinha Final Girl, e tudo isso é a mesma ideia do genérico sendo batido, 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 até um ponto que ele chega a ser cansativo. Talvez esse filme não te canse, porque esse subgênero aqui em questão fazia tempo que não era trazido. Então esse é o único pulo do gato que ele tem. Então agora sim, finalizo minha crítica, espero não ter sido muito redundante, e caso você tenha dicas de outros filmes, séries ou livros, escreva aí embaixo. Com toda certeza, cada comentário de vocês é muito especial para mim.